Olá, sejam muito bem-vindos ao podcast Direito de Antena, mais uma iniciativa original da tua Associação de Estudantes. O meu nome é Miguel Parente e nos próximos episódios estarei à conversa, de forma descontraída e informal, com muitos dos rostos que te são familiares e com muitos dos rostos com quem te cruzas na nossa faculdade. Contamos hoje na estreia com o professor André Lamas Leite, professor na Faculdade de Direito da Universidade do Porto, ou como diria Susana Garcia, professor doutor, advogado nas horas livres e ainda lutador de boxe quando escreve para o Jornal Público. Professor, muito bem-vindo. Obrigado. Um obrigado muito e grande. Parabéns pela iniciativa. Muito obrigado. Um obrigado também por se ter juntado a nós na estreia de algo que esperamos que seja um sucesso. A primeira pergunta vai precisamente de encontro a isso. O professor está mais nervoso agora por ser o convidado da estreia ou quando foi pela primeira vez a Custóias sem saber se de lá ia sair? Eu acho que estou mais nervoso agora do que propriamente em Custóias, porque o facto de eu conhecer alguma coisa de direito penal permite com que eu soubesse mais ou menos o que é que me esperava lá dentro, embora a prisão tenha sempre umas idiosincrasias e aconteçam lá coisas complicadas. Principalmente para quem comete determinados tipos de crimes, pode sair de lá, enfim, de uma forma um bocadinho diferente daquela que entrou. Mas sim, se calhar agora estou um bocadinho mais nervoso porque estou a falar para um auditório altamente qualificado e que vai às aulas, e é teóricas e práticas. Sobretudo práticas. E é com muito gosto que o recebemos, professor. Eu sei também que é a primeira vez que entra neste É verdade, nunca cá tinha entrado aqui nunca no tinha antro entrado, de perdição. tantos anos. Já tinha ouvido muitas histórias sobre a Associação de Estudantes, sobre coisas que vocês cá fazem, muito bem. nomeadamente à noite, mas enfim, nunca cá histórias míticas. Míticas, não existem, claramente. Muito bem. Eu espero também que... São tudo calúnias. Muito bem. Espero também que não chame a Azai ou algo do género para vir não, fechar este edifício. Tranquilo, vi ali uma fotografia, mas certamente está a cumprir tudo dentro da lei. Que ver com os direitos de autor, não tenho dúvidas. Tudo dentro da lei. Não fazem vocês de direito, não é? Claro, sempre na cumprir. Embora as faculdades de direito sejam provavelmente as faculdades que cumprem menos o direito, porque também sabem mais como fugir às normas jurídicas. Também é uma vantagem de ser jurista, não é? O jurista tem de conhecer os buracos da lei, não é? E tem de saber onde é que há as lacunas e tem de saber interpretar a norma e, portanto, temos essa vantagem relativamente a outros. Muito bem. E é com muito gosto que o recebemos. Esperamos até que possa frequentar no futuro mais vezes esta... Sim, ouvi dizer que aqui se come bem e o café é mais barato e, portanto, como nós não ganhamos muito como professores universitários, se calhar é para passar a tomar aqui o café. Muito bem, está lançado o desafio. Aliás, estamos na época de Natal e algumas más línguas dizem-me que vai passar o Natal com o Dr. Guilherme Figueiredo. Tendo em conta os últimos resultados das eleições para a Ordem dos Advogados, está em condições de confirmar que o prato desse jantar vai ser, deixa-me lá ver... Vichy Suave? Bacalhau aziado. Bacalhau aziado. Enganou-se só no nome. É que eu apoiei o Dr. Guilherme Figueiredo, que foi o candidato derrotado. Quem ganhou as eleições foi o professor Luís Menezes Leitão. Que é foi agora, enfim, ainda não tomou posse, mas é o bastonário eleito e que eu não apoiei, já tive aí uma pequena divergência com o senhor a propósito dele considerar que aqui o Porto nunca poderia receber a Agência Europeia de Medicamentos porque somos provincianos, somos pacóvios, e eu não concordei com essa afirmação do senhor e enfim, fiz um artigo no Público, lá está onde eu luto boxe, não é? E o senhor depois respondeu-me, enfim, e ficamos por aí, e chega. Portanto, esse jantar, imagino, de Natal, seria com o professor Menezes Leitão. Ora bem, estou em condições de confirmar, até mais do que isso, estou em condições de confirmar que à minha direita se sentará o professor Menezes Leitão e à minha esquerda se sentará a doutora Susana Garcia. O que será um Natal, talvez o bacalhau que tinha sugerido, aziago, eu diria talvez o bacalhau azedo, mas será certamente um Natal animado. Será certamente um Natal muito, muito divertido, com muita conversa. Não sei se conseguirá conversar, mas os decibéis pelo menos certamente serão elevados, pelo menos da parte de alguns dos convivas. Muito bem. Então está prometido uma ida ao otorrino depois também? Está, do otorrino e talvez depois do psiquiatra, embora a psiquiatria já seja uma coisa que eu acho que já frequento há algum tempo, porque ser docente há 20 anos implica um esforço emocional forte. Isso é muito azedo, professor. Isso é muito azedo. Não é azedo. Não é azedo. Eu gosto muito da minha profissão e, portanto, identifico mais como professor do que como qualquer outra das 5 profissões que exerço.
está a ver como nós ganhamos mal, tem que se ter 5 profissões para poder ter um salário minimamente razoável, alimentar a mulher e os filhos. Sei que isto seja nenhum comentário machista, note-se, senão tenho aí já um processo. Não, tenho aí um grupo de senhoras também que não gostam particularmente de mim, mas que é normal. Enfim, isso nós não podemos agradar a todos e eu não tenho essa pretensão. Muito bem. É conhecido da opinião pública, ainda no âmbito das suas profissões, o seu gosto pela poesia, de tal modo que já tem alguns livros de poesia publicados. Eu confesso que gostei de 2 em particular, o Porfios e Adesivos, publicado em 2012, Sim. e o Abrir em Caso de Emergência, publicado em novembro do ano passado. Certo. Eu confesso, tenho muita curiosidade para perceber como tenho tanta imaginação para dar estes nomes curiosos àquilo que escreve. Por exemplo, este Porfios e Adesivos nasceu quando estava a descer as escadas do átrio e olhou para o teto da faculdade. Foi no teto da faculdade que o autor se inspirou? Poderia ter sido, embora o livro tenha sido publicado antes dos problemas que nós tivemos aqui no edifício, ou ali no edifício, das infiltrações, e onde realmente andamos aqui mais de um ano, salvo erro, com fios e adesivos à mostra. Podia ter sido, não foi, mas, sei lá, quando nós tivemos também aqui aquelas grades amarelas, elas também dariam belos títulos, não é? Sei lá, podíamos ter feito uma alusão qualquer, como se fez no Memes e Loladas na FDUP, que é uma coisa que eu adoro. Eu gosto da página. Adoro a página, sou um fã condicional. E portanto, fez-se lá uma brincadeira em que se comparou aquilo com o muro do Trump, que eu acho que estava muito bem apanhado, tanto como se aquilo fosse o muro, aquelas coisas amarelas, mas podia dar aí uns títulos engraçados nessa altura. Felizmente agora temos uma casa. Já está tudo melhor agora. E eu folgo em saber que é um dos valentes desta faculdade que resistiu a essa perigosa queda do teto, mais perigosa que uma possível queda do Fernando Mendes. Posto isto, uma das mais recentes polémicas na faculdade prendeu-se precisamente com as obras. A biblioteca esteve fechada durante imenso tempo, salas fechadas, cheiros estranhos pelos corredores do piso 2 que faziam lembrar algumas das celas que o Soutor visitou em Custóias, e foram muitos os apelos à amizade, à colaboração e até ao favorzinho da reitoria da Universidade do Porto. O Soutor acha que se em vez de reitoria da Universidade do Porto tivéssemos a reitoria Carlos Santos Silva, as salas da FDUP seriam resorts com imigrantes ilegais a traduzirem as aulas teóricas de Direito do Trabalho? Bom, isso não seria só o Carlos Santos Silva, mas eu aí sequer também juntaria o André Ventura. Embora ele não deixaria, provavelmente, que os imigrantes ilegais entrassem nesse resort. Mas sim, sabe que eu tenho alguns amigos na vida, os amigos por definição são poucos, mas tenho pena de não ter assim um amigo como aparentemente tem o engenheiro José Sócrates, porque, enfim, realmente ele permitia-me ter muito mais dinheiro do que aquele que eu tenho. Mas acho que deviam pensar em um patrocínio do Carlos Santos Silva ou do Grupo Lena, para eventualmente terem aqui umas salas melhores e com melhores condições. Por que não começar aqui pela Ação dos Estudantes? Seria interessante fazer aqui uma praia artificial patrocinada pelo Carlos Santos Silva, não é? Ora, muito bem. Acho que é assim que se chama. É sim, senhor. Fica um bom modo, uma boa ideia. E contamos consigo para a inauguração. Sim, a inauguração estarei, mas sempre com muito cuidado para não comer nem beber nada, para não ser acusado do recebimento indevido de vantagem, que é uma coisa que já fez cair secretário de Estado e, portanto, muito mais depressa faz cair um simples professor. Muito bem. Nós sabemos que o direito é uma área transversal que toca em outras áreas. A nossa faculdade não é exceção. Eu às vezes estou na faculdade e confundo-a com outras coisas. E, a propósito disso, recolhi alguns testemunhos de estudantes sobre histórias que tenham vivido nesta faculdade. E recebi um testemunho de um estudante que me pareceu muito interessante e que passo a citar. Diz ele assim: o ano passado, por curiosidade e porque adoro filosofia, fui a uma aula de filosofia do direito. Posto isto, primeiro vi entrar o professor e agarrei-me logo à cadeira. Depois, pensei que estava na Faculdade de Belas Artes e acabei a aula a relembrar um colega meu que é tenor na Academia de Música de Costa Cabral. O professor está aqui nesta faculdade e na vida académica há muitos anos. Eu pergunto-lhe, quão estranhas são algumas aulas que se têm na faculdade? Olha, há sempre aulas estranhas. Eu, enquanto aluno, também as tive e imagino que também continuem a existir aulas estranhas. Eu aprecio a interdisciplinaridade, como disse, embora realmente eu não cante, nem faça desenhos, nem faça referências assim de notas de rodapé
coisas que aconteceram a personagens históricas, nem faço outras coisas, também acontecem muitas cadeiras, mas, olha, sabe, eu acho que nós temos sempre que ter aulas diferentes e isso acaba por enriquecer-nos. Quanto mais não seja, esse nosso colega, tem mais uma história para contar. E eu também certamente já terei dado aso a alguns momentos mais interessantes ou mais caricatos, como quando uma vez tínhamos cá um aluno fabuloso que se movia numa cadeira de rodas e que estava sentado depois no seu lugar, e eu tinha sempre a curiosidade de me sentar naquela cadeira de rodas, porque aquilo era uma cadeira de rodas elétrica. Então, numa dada aula, eu tinha lá a cadeira sem o rapaz, eu então, às vezes dá uns 5 minutos e para-me o cérebro, e então sentei-me na cadeira e realmente lá estive a experimentar e claro que não desejando aquilo para ninguém, mas quando um tipo está cansado, assim, de estar umas horas de pé a dar aulas, até sabe bem. Deve ter sido uma imagem que ficou gravada no cérebro de quem lá está. Pois, é uma coisa assim um bocado estranha, mas eu às vezes faço certas coisas um bocado estranhas nas aulas, sem que isto tenha, conotações criminosas, pelo menos, acho que claro. Claro. E posto isto, e para não amassar mais, porque acredito que tenha seguramente coisas mais interessantes para fazer. Não, mais do que isso não tenho. Do que estar aqui. Não, isto é interessantíssimo. Com muito gosto. Então, eu fazia-lhe uma última pergunta, que nós, como estamos na época natalícia, a Associação de Estudantes quer oferecer-lhe uma camisola a célebre camisola que eu ando a pedinchar há uma série de tempo. Que a professora está a pedir há muito tempo, não é? Muito tempo, eu sabe que eu tenho acho que o tamanho está certo. É o S, eu sou um tipo pequeno e, portanto, o S chega, acho que sim. Mas eu ando aqui, eu tenho uma lata descomunal e, portanto, ando a lançar esta boca para o ar, a ver se me ofereciam aqui uma sweatshirt da FDUP. É verdade. E finalmente agradeço muito ao Sr. Presidente, o nosso Júlio, e a todos vocês por me oferecerem esta camisola que eu vou usar com muito gosto. Muito bem, aliás, ela parece quentinha. É quente. E, portanto, talvez na noite de Natal, porque não? Exatamente, eu ia lhe dizer isso. Poderá utilizá-la durante as aulas, já neste Natal, no Ano Novo, durante o mês de Janeiro. Aliás, como nos seus artigos do Público menciona que é professor da FDUP, talvez pedir ao jornal para editar a sua fotografia e colocar uma fotografia em que está vestido com esta camisola. Acho que era um bom... Olha, estava a dar uma boa ideia, até porque já me disseram alguns amigos que aquela fotografia, e realmente é verdade, a fotografia que lá aparece está um bocado antiga. Desatualizada e devias ter uma fotografia com os óculos e, portanto, ficavas melhor, estava mais adequado àquilo que tu és neste momento. Acho que sim. Se calhar é um bom mote, não é? Porque não? Fazer publicidade aqui à nossa FDUP também. E é uma forma também de se lembrar de todos nós enquanto... Sim, isso nunca me esqueço. Enquanto estudantes, eu, em todo o caso, para agora, com toda a sinceridade, e depois desta semana em que o seu nome surgiu nos holofotes da TVI, eu acho que é melhor usar esta camisola como colete antibala. Não é? Eu acho que neste momento é... Sim. Faço-lhe esta seguinte pergunta. Se alguma vez participar no programa Você na TV, não sei se conhece, mas... Pois, passei a conhecer esta semana. Passou a conhecer esta semana. Mas para lhe explicar um bocadinho, é um programa em que idosas cromáticas aplaudem quem lá for falar. Não sei se aplaudiriam sempre. Se eu lá fosse, se calhar não aplaudiriam. Se calhar não aplaudiriam. Provavelmente não aplaudiriam. Seriam mais apupos, então. Eu acho que sim. Teria esperas. Até já tive aí umas mensagens no Facebook ainda ontem, com os insultos. Imagino que não sei se é de alguém que vai assistir ao programa. Se calhar não é, porque acho que já não tem Facebook. Não tem Facebook, as senhoras. Não sei, sabe que hoje em dia eu tenho uma tia de 80 anos, mais de 80 anos, fabulosa, e que está completamente a par das novas tecnologias. Portanto, isso depende. Isso é um complexo seu, hein? Olha que isso também pode ter aí um preconceito. É um preconceito, pode vir a ter problemas com isso, veja lá. Um preconceito geriátrico. Bom. Tenha cuidado. Mas diga-me uma coisa, professor, se no âmbito desse programa participar numa rubrica designada por uns como Crónica Criminal e por outros como Decote Criminal, o professor está disposto, um gesto de amizade, de ano novo, de reatar de relações, está disposto a oferecer esta camisola a Susana Garcia, ou vai ser sincero e reconhecer que o número desta camisola não lhe serve? Pois, eu aquilo que vejo na televisão, não conheço a senhora, enfim, ao vivo, mas também dispenso essa parte, mas certamente que o S não lhe caberia, pelo menos em certas zonas do corpo, provavelmente, não sei se tem um XXXL, provavelmente teríamos que ter esse tamanho, mas enfim, porque não oferecer-lhe uma camisola, não tenho
nada pessoal contra a senhora, aliás, nem seria possível, porque eu não a conheço e também não desejo conhecê-la, apenas não concordo com as ideias dela. E eu consigo distinguir muito bem uma coisa que é crítica às ideias ou crítica à pessoa. A pessoa não merece-me todo o respeito, enquanto ser humano, e de facto aquilo que eu não concordo é com as ideias e o uso que ela faz delas naquele programa. E o que me preocupa é que não sejam só as velhinhas, como é que disse? Cromáticas. As velhinhas cromáticas que a aplaudem. Infelizmente, cada vez são mais pessoas que a aplaudem e pessoas que eu pensava que tinham um nível cultural superior e que pensavam nestas coisas sem as paixões. Sabe que o penal suscita muitas paixões, mas nós nunca podemos legislar sobre essa matéria de uma forma que não seja racional, baseada em dados empíricos e num discurso sério, honesto. Coisa que, claramente, em programas destes, se tiver esse tipo de discurso, provavelmente não se tem aquelas audiências. E claro, agora parece que a TV vai ser comprada pela Cofina, portanto, não auguro que as coisas vão melhorar. Provavelmente vão aparecer mais crónicas, ou decotes, como lhe queiras chamar, criminais. Portanto, gostar de decotes é estar atento. Portanto, eu só posso concluir que se fizessem uma cataplana, o professor e a doutora Susana Garcia chegavam ao final com a cozinha a arder, não é? Portanto... Ora bem, da minha parte não, eu sou um ser pacífico, mas não sei o que é que a senhora doutora faria, mas eu não faria nem a cataplana nem o arroz de atum que fez a professora Assunção Cristas. Olha, eu confesso que não sou muito bom na cozinha, mas eu é mais bolos, como diria o Herman, mas faço uma boa bavaroise de ananás. Portanto, isso eu podia fazer um bavaroise de ananás e no final poderia oferecer à senhora, porque não, e sem nenhum veneno. Portanto, seria uma bavaroise pacífico. Não, eu sou um homem pacífico, não desejo mal a ninguém, pelo contrário, espero que a senhora seja muito feliz. Muito bem. Professor, obrigado pela sua presença, obrigado por nos ter aturado durante estes cerca de, creio, 20 minutos. Que me aturam ao longo dos anos. É verdade, mas é com muito gosto que aturamos. Enfim, tem dias. Desejar-lhe um bom Natal, as maiores felicidades. Obrigado igualmente. Muito obrigado. Nós vemo-nos num futuro episódio. Fiquem atentos às próximas novidades. A todos vocês, uma boa época de exames. Feliz ano novo, divirtam-se, cuidado com as bebidas e, acima de tudo, não se esqueçam, sejam felizes. Até à próxima.